Então vamos às apresentações. Quem eu sou, né? Onde eu nasci, por que a técnica de camuflagem de estrias virou esse sucesso todo nas minhas mãos. Eu sou gaúcha de Porto Alegre, eu fiquei lá até os 24 anos, que foi quando eu peguei avião pela primeira vez. E lá, ainda em Porto Alegre, era uma garota sonhadora, né? Sempre fui muito vaidosa. Eu tinha um tio que ele trabalhava como dentista e eu percebia que ele ganhava bastante dinheiro. Então, eu quando criança queria ser dentista, porque eu percebia que você entregar um serviço com as suas próprias mãos dava dinheiro. Foi aí que surgiu realmente a vontade de fazer algum serviço. Mas acabei fazendo faculdade, fiz uma faculdade de Relações Públicas lá na PUC de Porto Alegre. E com essa faculdade, eu percebi a minha habilidade de me comunicar, que foi ainda mais desenvolvida com a faculdade, né? E aquilo foi me motivando, eu fui ficando super feliz. Trabalhei em alguns locais como Relações Públicas, como na Globo, que depois eu acabei indo para a área comercial, também trabalhei no SBT, também trabalhei no Tribunal de Justiça. E quando eu fui trabalhar na Globo, eu percebi a minha habilidade de vendas, né? Eu sabia que eu tinha algum dom de realmente encantar com aquilo que eu vendia. E essa habilidade foi notada, né? Inclusive lá na Globo. Eu fui chamada para conversar com os executivos, os gerentes de outras sucursais, né? Eu trabalhava em Santa Catarina já nessa época, pós-formada, né? Pós-recém-formada, e o pessoal da Globo Rio, o pessoal de várias Globos vieram para saber quem era aquela gaúcha que estava fazendo tanto sucesso, que estava vendendo tanto numa sucursal tão pequena. E logo que eu fui conversar com eles, eu percebi que tava alguma coisa diferente, né? Que tinha alguma coisa diferente, porque eu tinha mais vendedores, eles só falavam comigo e faziam reunião só comigo, mesmo eu sendo uma pessoa que tinha acabado de entrar lá na Globo, né? Acabado de começar nessa área comercial, fazia ainda prospecção de mercado, que é aquela pessoa que vai lá e vende para clientes que nunca tinham comprado. Eu nem sequer sabia que aquilo era difícil de se fazer, né? Eu simplesmente fazia. E me destacando e tal, uma vez eu peguei e recebi um prêmio, né? Foi até por isso que esse pessoal que chamou a atenção da Globo de todo o Brasil. E eu lembro que eu tinha vendido 4 milhões. E o meu prêmio era de, eu acho que 2.000 e poucos reais. Eu lembro que na época eu fiquei muito chocada, né? A diferença. Como que eu tinha vendido 4 milhões para alguém e só ia ganhar 2.000 e poucos reais? E foi ali que veio aquela ideia de ter um serviço meu. Como meu tio lá de Porto Alegre, eu tinha um tio que era dentista, que ele ganhava dinheiro, né, fazendo serviços, e eu percebia que aquilo ali dava dinheiro. Meu pai era analista de sistemas, trabalhava para uma empresa, e eu percebia que não ganhava tanto dinheiro quanto meu tio, que era dentista e entregava um serviço que ele fazia com as próprias mãos. E foi aí que eu comecei a pensar que eu tinha que ter um serviço feito com as minhas próprias mãos. A ideia inicial foi fazer um curso de maquiagem, porque como eu sou formada em Relações Públicas, eu pensei, eu podia ensinar as pessoas a etiqueta corporativa, a se comportar, né, no ambiente de trabalho. Muitas pessoas não estão preparadas, acabam trabalhando e não sabem se comportar nesse ambiente de trabalho. Eu podia ensinar esse comportamento e também podia acrescentar um curso de automaquiagem. E comecei a oferecer, deu super certo, oferecia para concessionárias, oferecia para lojas, enfim, fazia direto esses cursos e tal. Como eu já tinha entrado para o ramo da maquiagem, eu comecei a me encantar um pouco mais por esse trabalho, né? De maquiar as pessoas. Eu achava aquilo delicioso. Só que eu percebi que maquiagem em si não dava muito dinheiro e eu também não gostaria de ficar trabalhando no sábado, né? Que geralmente é quando tem os serviços de maquiagem para fazer, que é porque a pessoa quer um casamento, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido. E a ideia de trabalhar no final de semana nunca foi muito a minha praia, até porque eu adoro praia e pra mim final de semana é na praia. Pra quem me acompanha nas redes sociais sabe muito bem o que eu tô falando. Enfim, voltando lá ao assunto, eu comecei a ter vontade de fazer um curso, né,
de outra coisa que fosse um pouco mais remunerada, que não tivesse que trabalhar nos finais de semana. Foi então que a minha mãe me deu a ideia de trabalhar com micropigmentação. Na época a gente chamava de maquiagem definitiva. Lá atrás, isso há quase 15 anos atrás. Não posso falar muito, senão vou revelar minha idade. Bom, enfim. Eu peguei e comecei a pesquisar sobre o assunto e tal, e percebi que era uma coisa mais ou menos assim. Era uma sobrancelha, naquela época só tinha serviço de sobrancelha, tá? Que era feita um contorno e depois havia um preenchimento. Era ideal para quem tinha poucos fios na sobrancelha e tal, que a pessoa podia ter a sobrancelha de volta. Mas eu particularmente não gostava daquilo, porque eu achava que ficava um pouco falso. E vou te dizer uma coisa, se existe uma coisa que faz com que a gente não cresça, é a gente não acreditar naquilo que a gente faz. E eu, de fato, não acreditava nessa maquiagem definitiva, eu achava muito feia. Mas, naquela época, eu tinha a oportunidade de viajar bastante para fora do Brasil. Meu ex-marido, ele trabalhava com energia eólica e a gente viajava bastante. E foi então que eu comecei a pesquisar maquiagem definitiva fora do Brasil. E eu estava um dia na região de Tirol, fazendo uma viagem, e eu fui lá fazer minha mão. E vi um folder de um local falando sobre a micropigmentação de sobrancelhas, que era na Alemanha. E eu estava indo no outro dia para a Alemanha, e eu resolvi dar uma pesquisada. Bom, chegando nesse lugar, para começar, tinha uma loira com uma bota até o joelho. A loira, ela devia ter, falando sério, por baixo, tá, gente? 1,90 de altura. Ela era linda, maravilhosa. Parecia uma deusa avatar que estava na porta oferecendo serviço de micropigmentação. Me chamou a atenção que na fachada desse local tinha um super totem gigantesco com serviços de sobrancelhas, olhos e boca. E aquilo já me chamou muita atenção, porque aqui no Brasil não existia locais específicos que fizessem micropigmentação. Naquela época, para fazer uma micropigmentação de sobrancelhas, você tinha que ir num salão de beleza e existia um profissional que era eventual naquele local, não era fixo. E então, na verdade, quem oferecia o serviço dele era ou a manicure ou a cabeleireira, e era dessa forma que era vendido o serviço de micropigmentação. Bom, entrando nesse local, eu entrei e simplesmente tinham umas 30 macas motorizadas. Sabe aquelas macas que custam cada uma 10, 15 mil reais? Então, devia ter umas 20. Também tinham espelhos, todos com moldura dourada. Por isso que eu até tenho algumas coisas de moldura dourada aqui na minha casa, porque aquilo foi muito emblemático para mim. Aquilo me chamou muito a atenção aquele local, né? Vários espelhos com molduras douradas, maravilhosas, com aquelas 20 macas, uma do lado da outra. Iluminação nas macas. E aquelas deusas avatar, todas fazendo micropigmentação. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Por que isso não existe no Brasil? E eu percebi que o serviço que elas entregavam era de extrema naturalidade. E aí que eu entendi que por isso que ainda não existia no Brasil. Porque no Brasil não existia nada, nem ninguém que fizesse o serviço tão absurdamente natural quanto era feito lá na Alemanha. E eu percebi na hora que se eu fizesse com aquela naturalidade, eu ia ter um local cheio de clientes, como eles tinham lá, né? Eu ia ter um local com 20 macas e todo mundo trabalhando. Foi então que eu resolvi pensar em trazer a rede de franquias aqui para o Brasil. Ser uma pessoa, né, responsável pela primeira rede de franquias lá dessa unidade que se chamava Long Time Liner. Agendei uma reunião com o pessoal, com a diretoria da Long Time Liner, mas eles já tinham, na verdade, a pessoa que iria trazer essa franquia para o Brasil. Isso já faz muitos anos, tá, pessoal? E essa franquia nunca veio para o Brasil, eu nem sei porquê, mas ela acabou não expandindo. Porém, aquela ideia já tinha sido implantada na minha cabeça e quando eu voltei, eu só passei a fazer isso. Eu chamei um arquiteto, eu fui fazer franchise, né? Eu sou formada em franchise, pela Riso Franchise. E comecei a estudar muito sobre micropigmentação. Eu voltei para a Alemanha para fazer vários cursos de micropigmentação, fiquei super especialista, porque a minha ideia era montar a primeira rede de franquias especializada em micropigmentação no Brasil. E foi assim que eu dei os meus primeiros passos, e foi assim que a rede Instituto Vanessa Silveira foi a primeira rede de franquias no Brasil especializada em micropigmentação. E o melhor, micropigmentação de extrema naturalidade.
Foi assim que tudo começou.